Olá pessoas, Matheus Parada aqui para mais um vídeo da nossa série de vídeos diários sobre escrita criativa. Rima galopada, cadência dobrada, que os caras virada do nada, já vira pra capa pirando, flipada que cada que para quebrada, quem tava ali fora já vem na molhada, quem tava indo embora já para e repara, ficaram de pop, bolaram no pique, jogando ali. E hoje a gente vai falar de um tema interessante. Todo dia eu começo falando que hoje a gente vai falar de um tema interessante. Isso quer dizer que todos os vídeos são interessantes? Não sei, espero que sim. Mas o de hoje realmente é interessante. Tem um escritor chamado W. Somerset Maugham. Olha só que nome maravilhoso. Ele disse uma vez que existem só 3 regras para você escrever um livro. Só que infelizmente ninguém sabe quais são essas regras. E essa é uma verdade maravilhosa da literatura e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta. O que você acha? Você acha que existem regras na literatura? Eu sei que muitas das dicas que eu dou aqui podem soar como regras, como verdades absolutas, como regras rigorosas que você tem que seguir, mas eu sempre digo que não são. São dicas, são ensinamentos, são vivências que eu passei, né? Coisas que eu já sofri e eu tento dar um conselho pra vocês. Elas são qualquer coisa menos regras. Porque a verdade mais clara e mais pura é que não existe regra quando a gente tá falando de literatura. Igual eu disse no vídeo anterior também, não existe muita regra, muito erro quando você fala de arte de uma forma geral, né? A literatura ela se enquadra nessa forma, não existem regras rigorosas que você tem que seguir. Mas, e esse mais é importante, isso não quer dizer que você pode fazer simplesmente o que você quiser. Na verdade, você até pode fazer o que você quiser, só que existe uma chance muito grande das pessoas acharem isso uma loucura e ignorarem o seu texto e ignorarem as coisas que você quer fazer. Não existem regras, existem algumas coisas que são meio primárias e você precisa aprender quais são essas coisas antes de querer quebrar tudo e fazer a loucura, né? Não existem regras quando a gente tá falando de escrever um livro, só que existem regras quando a gente tá falando de usar o português. Já falei disso aqui em outros vídeos sobre gramática, sobre acentuação, sobre pontuação. Então é importante que você conheça essas regras. É importante até se você for querer quebrar elas. O Saramago, eu já falei sobre isso aqui. O Saramago é um cara que escrevia do jeito que ele queria, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não escrevia porque ele era um analfabeto. Mas então, existe regra ou não existe regra? A resposta é muito simples. Você pode mandar a gramática pro inferno? Você pode. Só que só depois que você já aprendeu como a gramática funciona. Só depois que você já entende como que ela tá aí, pra que ela serve. Você pode mandar a formalidade do teu texto também pro inferno. Só que só depois que você já entendeu como que um texto tem que ser. O que é formalidade, o que é informalidade, quando usar e quando não usar. Você pode abandonar o conflito do teu livro, mandar o teu conflito pro inferno também. Só que você tem que ter em mente que uma hora ou outra vai ter que acontecer alguma coisa com teus personagens. Alguma coisa vai ter que atrapalhar a vida deles para que a história prossiga. E você pode mandar até a estrutura da tua história pro inferno também. Só que você tem que conhecer a tua história muito bem, você tem que saber exatamente o que acontece com cada um dos personagens, tem que conhecer aquele universo, tem que viver aquilo ali. Senão não adianta. Os grandes escritores, eles quebram regras o tempo inteiro. Eles fazem o que eles acham melhor, eles dizem o que ninguém nunca disse. Eles até criam regras só para poder quebrar essas regras mais pra frente. Eu, particularmente, ainda acho que a gramática é extremamente importante para um texto. Só que se você for um cara muito criativo, um cara que tem uma mente muito aberta, uma mentalidade muito foda, você pode escrever um texto e ignorar todas as regras gramaticais. Você é livre para fazer isso daí. Não existe nada que te impeça de fazer isso daí. E se você conseguir, faça, me mande que eu quero ler. A única regra que existe não existe regra. Loucura, né? Aquele clichê maravilhoso que todo mundo ouve. Até clichê, as pessoas falam, não use clichês. Se você souber usar clichê, você pode criar uma história maravilhosa. Então tenha isso em mente. Invente, faça coisas novas, mas estude antes, aprenda. Aprenda primeiro. Quer quebrar a gramática? Aprenda sobre gramática. Aprenda sobre isso. Quer criar uma história de fantasia que misture fantasia, terror, suspense, mistério, romance policial e vampiro? Aprenda sobre todos esses gêneros primeiro. Nem que seja só ler alguns livros, você não precisa virar um expert nesses gêneros. Mas aprende um pouquinho sobre eles, depois você faz uma mistura, depois você vira eles de ponta cabeça. Então a única regra que existe não existe regra, mas antes de querer quebrar essa regra de não existir regra, você tem que aprender como é que a regra funciona. Ficou um pouco confusa, né? Mas é a verdade. A vida é confusa. Ninguém falou que ia ser fácil, né? É tudo louco mesmo. Aprenda o máximo, estude o máximo e depois faça o que você quiser da sua vida. Ninguém nessa vida vai te impedir de quebrar regra, ou de criar regra, ou de fazer o que você quiser. Só que você tem que ter culhão pra aguentar as consequências. Porque as consequências vão vir, as pessoas vão falar. Você pode criar um livro lixo, tem essa possibilidade também. É só ir lá, seguir, tentar, ser confiante e fazer. É assim que as coisas funcionam. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Você pode se inscrever aqui no canal pra receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo que nem esse, com dica de escrita e tudo mais. Mas você não é obrigado. Se você não quiser se inscrever também, você não precisa. Só que, se eu fosse você e quisesse aprender um pouquinho
pouquinho mais, eu me inscrevia. Esse foi o último vídeo dessa semana, a gente já tá no segundo mês, olha só que maravilha, né? Chegamos em março, né? Janeiro, fevereiro, março, é isso aí, chegamos em março. E os vídeos não vão parar, vão continuar. Vídeo novo aqui todo dia, de segunda a sexta. Espero muito que você esteja gostando desses vídeos. Comenta aqui, dá sua opinião. Diz aí, compartilha com seus amigos, né? Vamos fazer esse canal crescer, chegar mais longe, chegar onde nenhum canal de literatura e de dicas de escrita criativa jamais chegou, nesse YouTube brasileiro, no YouTube mundial. E é isso aí, a gente se vê muito em breve. Até mais.